E aí o que deixa mais doido, cara, o que deixa mais indignado é o seguinte, o pré-sal. Nós descobrimos o pré-sal. Não é que descobrimos, o governo Lula, com o governo Dilma, investiu pesado em pesquisas para desenvolver o pré-sal e para desenvolver a Petrobras. A Petrobras é sua, cara, amendoim. É sua, é minha, de todos nós aqui. A Petrobras não é dos norte-americanos. Mas os norte-americanos, aliás, os estadunidenses, esses camaradas, esses. Quando eu estou falando da elite americana. Sim. Uhum. Não do povo trabalhador americano, que sofre também com essa classe dominante americana. Esses caras deram golpe na Dilma. E sabe qual? Vocês podem pesquisar no Google aí. Vocês lembram quem é o José Serra, né? Sim. É senador por São Paulo, foi senador, foi prefeito. Vocês sabem muito bem disso. Do PSDB de São Paulo. Foi ministro da Saúde. Foi ministro da Saúde. Até aí ele era um cara era desrespeitar. Eu respeitava o Serra. Mas quando o Serra me apresenta um projeto de lei no Senado, pós-golpe contra a Dilma, sabe para quê? A Dilma e o Lula fez um negócio interessante. O governo do PT, Lula e os aliados. Todo o lucro do pré-sal, o lucro do petróleo, ia 75% para a educação, portanto ia ser construído muita creche. E foi, aqui em Carapicuíba foi 17 creches do Pró-Infância. Tem umas 8 paradas aí, porque o tal governo inaugura. O governo Bolsonaro e Michel Temer não manda o dinheiro. O atual prefeito está aí, ó. Também não luta por isso. Tem que pesquisar. Porque se eu sou prefeito e não consigo inaugurar uma creche porque o governo federal não manda, eu grito até eu tenho uma rusga, eu tenho um asco desse prefeito daqui, porque ele para mim é outro que também só governa para uma determinada classe. É aquela história, ele é de uma outra classe mesmo, né? Não é da periferia mesmo. Sim. Mas assim. De Carapicuíba? Sim. Marcos Neves. Veja só, essa questão do pré-sal. Aí você veja só, você imagina, pensa para calcular aqui. Calcula aqui com a gente rápido. Se você tem 75% do pré-sal, que é bilhões, trilhões né? E você tem 25% para a saúde, é lógico que o Brasil ia ter muito mais dinheiro para o FIES, para o ProUni, para as cotas, para mandar livro para a escola, para fazer essa mudança que você estava falando de revitalizar as escolas, para renovar o modelo educacional, como foi feito no Japão, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Inglaterra, em Cuba. Cuba não tem analfabeto. Não. Na Rússia pouco tem. Na China, agora, a China, que é um país comunista, o índice de analfabetismo só cai. O índice de pobreza só cai há anos. É porque a gente tem uma visão meio que assiste a mídia tradicional brasileira, né? Sim. Eles não falam das coisas que acontecem. Por exemplo, a Venezuela. A Venezuela, estava assistindo uma entrevista aqui. A Venezuela começou a construir um porto na Venezuela que tem uma ponte grande. Começou a ser construído pelo BNDES do governo Fernando Henrique. Que está certo em prestar dinheiro para a Venezuela parceira. Aí, por exemplo, o Lula começou a investir nessa ponte e terminou. Emprestou dinheiro para a Venezuela. E a direita brasileira critica isso. Porque é um governo da classe trabalhadora da Venezuela, um governo do povo. Então o que eu estou querendo dizer? Veja só. Se você tem todo o lucro do pré-sal investindo na educação, na cultura e na saúde, porra, o Brasil ia ser outro país daqui a 30 anos, cara. Ia ter muito mais gente na faculdade. O que o Serra fez? Deu uma brecada. Ele apresentou um projeto de lei no Senado, pós-governo Dilma, pós o golpe da Dilma, e venderam, cara, várias petrolíferas, várias refinarias da Petrobras, venderam e quebraram com essa lei. Eles mudaram a lei. Ou seja, hoje 75% das refinarias do pré-sal e da Petrobras estão na mão de estrangeiros, holandeses, americanos e europeus. Porque os Estados Unidos veio aqui e bancou o golpe. Sim. Capitaneado por parte da mídia brasileira e teve o seu lacaio que foi o Moro. O Moro é um lacaio da elite brasileira. Sim. Ele é um Vocês me perdoam, um covarde, né? Vendido, fica lá se escondido em Miami, dando passeando em Miami, é um covarde, não é um advogado de verdade, é um promotorzinho, um juizinho de mequetrefe, eu falo isso com toda tranquilidade, e olha o que eu estou falando aqui, não é nem como, além de ser bacharel em direito, mas eu estou falando aqui como brasileiro que fica indignado em saber que um país que tinha 75% dos royalties do pré-sal para investir na educação, esse vagabundo, desculpa o termo, eu estou nervoso mesmo, esse vagabundo do Moro, é um vagabundo Moro. Ele
com aquela historinha da Lava Jato, nós perdemos milhares de empregos no Brasil. Nós perdemos milhares de empregos no Brasil. E aí é o seguinte, camarada. As empresas que o Moro detonou no Brasil são as mesmas que ele agora está prestando serviço como advogado para recuperar as empresas. Esse cara é um patife da CIA americana. Desculpa o termo, vou repetir. Não tem problema de falar isso. Porque, veja só, o cara que dizia que o Lula era ladrão virou ministro do Bolsonaro. Não é estranho isso? A partir desse momento, a máscara caiu, irmão. A máscara caiu. Mas o que me deixa mais triste é exatamente isso. Além da disputa política que tem mesmo, que é normal, mas é que milhares de brasileiros estão passando fome nesse país, estão desempregados, porque esse canalha do Bolsonaro, esse canalha do Michel Temer, esse canalha do Moro, entregaram nossas riquezas para os Estados Unidos. Gente...